E o tema que eu vou apresentar hoje é uma discussão sobre blastocistos de baixo grau, em que a gente vai falar um pouco sobre a classificação, sobre o aproveitamento desses tipos de blastocisto e os resultados que a gente tem. Então, para começar, só um minuto que agora não está passando aqui. Só um minuto, gente. Pronto, agora foi. Então, só para a gente começar, a frase que eu venho aqui é que a qualidade embrionária ela é a chave. Ela é a chave principalmente porque, com o aumento ao longo dos anos, a conduta da transferência do embrião único, ela veio crescendo cada vez mais. E, para isso, a gente tem que ser cada vez mais capaz de escolher qual embrião é o eleito, é aquele que, de fato, vai gerar um nascimento de um bebê. E, para isso, a gente tem diversas formas de selecionar esses embriões. Primeiro veio o cultivo estendido. Antigamente, era-se feito muito mais transferências em embriões de D3 ou D2, e com o cultivo estendido a gente consegue escolher melhor quais embriões têm de fato mais potencial. A gente escolhe eles também morfologicamente, e hoje em dia a gente já vem com as estratégias também da análise genética e da morfocinética, que é pelo time-lapse. Pelo padrão de clivagem, a gente consegue ver quais são os embriões que talvez tenham o melhor potencial de implantação. Mas eu quero focar, nesse momento, na questão da morfologia. E, para isso, a gente tem que entender um pouco de classificação embrionária. E, quando a gente fala de classificação embrionária, a gente tem que diferenciar o embrião de alta qualidade e o de baixa qualidade. E só um parêntese, mas uma das discussões que alguns trabalhos vêm mostrando é que a gente nem usa esse termo de alta qualidade e baixa qualidade, porque, às vezes, o embrião de baixo grau, por isso até no meu título eu usei embrião de baixo grau, porque não necessariamente a qualidade dele é reduzida, mas vamos seguir, só foi um parêntese. E, para a gente classificar esses embriões, a gente começa com os embriões de grau 1, que eles têm já um padrão em que é mais difícil da gente conseguir diferenciar, ele começa a formar uma cavidade. Os embriões de grau 2, essa cavidade já começa a aumentar, a gente já começa a diferenciar o que é massa celular interna e o que é trofectoderma. A gente tem o grau 3, que é um embrião já completamente formado, e o grau 4 já expandido. E a gente diferencia isso em A, B e C, tanto na nota da massa celular interna, é a primeira coisa que a gente coloca um status, e depois o trofectoderma. E, nesse padrão, então, a gente vai diferenciando o embrião para cada estágio com um grau de expansão e vai fazendo as classificações da massa celular interna e do trofectoderma. Aqui está até com o númerozinho 6, mas a gente tende a considerar o 6 o embrião que já saiu completamente da zona pelúcida, o embrião que já fez o hatching completamente. E quando a gente diferencia o que é um embrião de mais top, um embrião de alto grau, um embrião de baixo grau, um embrião de alto grau é aquele que a gente consegue ver já ele mais expandido, ele não é tão pequeno, a massa celular interna ela é bem formada e você consegue ver que ela tem bastante células aglomeradas e bem divididas. O epitélio formado pela trofectoderma é coesivo e ele tem bastante células também. E a gente já começa a ver uns sinais da zona pelúcida afinando, que é clássico do embrião grau 4, que é um embrião de alta qualidade para a gente ter no 5º dia de cultivo. O embrião já de baixo grau, a gente já tem as células são menos presentes na massa celular interna e no trofectoderma, esse epitélio é mais frouxo, a massa celular interna, às vezes ela tem algumas células soltas, ela tem alguns pontos escuros, e a gente vê um número menor agregado de células. Então, esse é o embrião bom, o embrião ruim. E com isso a gente tem diversas classificações. A gente está vendo aqui vários embriões com classificações diferentes. A gente tem um grau 2 CB, um 2 BB, um 4AB. A gente vê que, diferente desse aqui, que é um 4A, a gente tem bastante célula no trofectoderma. Esse aqui dá para ver. A gente que tem um embriologista tem um olho um pouco mais treinado. Eu não sei se para todo mundo essa visualização é tão fácil, mas ele já é um pouco diferente. Então, com isso, a gente tem essa diferenciação, mas naturalmente essa diferenciação ela é subjetiva. Então, isso está sujeito a, dependendo do profissional, isso é
intrapessoal, intra e inter. Então, entre profissional e até mesmo eu, se eu avaliar um embrião hoje, se eu avaliar amanhã, existe chance da gente ver pequenas diferenças, principalmente para esses embriões que estão meio que no limite entre uma classificação e outra. Aqui eu coloquei em maior aumento, essas fotos são de embriões nossos mesmo. Um embrião de um lado, um AA, a gente consegue ver que ele tem uma massa celular interna aqui bem agregada, bem coesa, tem bastante células no trofectoderma, e aqui um embrião BB. A gente já consegue ver que a massa celular interna é um pouco mais espalhada, tem alguns pontos soltos, mais escuros, então a gente já dá uma classificação B. O trofectoderma também não é tão cheio de células quanto o embrião do lado esquerdo, então com isso a gente consegue diferenciar um pouco mais um do outro. Agora, os embriões de baixo grau, o que a gente consegue ver? Eu trouxe várias fotos, a gente vê alguns embriões que até tem um trofectoderma, ele está bem expandido, mas a massa celular interna já é mais difícil de visualizar. Esse aqui, que a massa celular interna já está com umas partes escuras, ela tem um aspecto meio esfarelado. Esses embriões já são de baixo grau. E até para quem não tem um olho treinado, é nítida a diferença desse embrião para o embrião de maior qualidade. Agora, existe um limite até onde a gente pode classificar um embrião de baixo grau para quando ele passa para o embrião não viável. E aqui eu trouxe algumas fotos de embriões não viáveis. Esses aqui, eles têm poucas células no trofectoderma e na massa celular. Esse aqui até tem algo que é uma massa celular interna, mas tem algumas células soltas, ele é bem pequenininha, mas principalmente o trofectoderma, ele é basicamente uma única célula. Então, isso aqui a gente pode considerar como um embrião não viável. E aí, eu coloquei essa frase que eu achei muito interessante de um artigo que eu li de agora, de 2021, em que é importante, até de uma perspectiva ética, que a gente saiba diferenciar qual embrião de fato tem a chance de implantação e qual que não tem isso, mesmo que esse embrião com uma baixa chance de implantação vale a pena tentar. Então, a gente tem que diferenciar o que é viável do que é não viável, até mesmo por um ponto de vista ético. E aí, onde a gente desenha essa linha? Onde está o limite, né, para o que a gente aproveita do embrião de baixo grau? E esse foi o trabalho que foi o start de toda essa discussão que eu trouxe hoje. É uma revisão publicada agora em 2021 na RBMO, em que a gente vai discutir um pouco mais sobre esses embriões. E a gente começa falando sobre também a classificação em termos de como que isso é feito entre os grandes centros e os menores, enfim, de maneira geral. O Consenso de Istambul, ele começa falando que o embrião, né, de qualidade pobre, na tradução literal, é aquele difícil de classificar, que tem bem poucas células, então é como se ele colocasse essa barra lá embaixo. Mas, ao mesmo tempo, o Consenso de Viena, ele também concordou em seguir a classificação do Gardner, que, pelo Gardner, os embriões de baixo grau são aqueles abaixo de 3 BB. Mas isso não há um consenso. Tanto não é um consenso que todas as clínicas, todos os centros seguem a classificação por Gardner, apesar da maioria seguir, como nem todos consideram o embrião 3 BB como aquele já sendo de baixo grau. Tem alguns lugares que consideram 3 BB como um bom grau, outros que colocam no baixo, ele é meio que uma área cinzenta. E, de qualquer forma, quando a gente vai olhar na literatura para ver os resultados desses embriões, uma das dificuldades é, além de que diferentes trabalhos podem usar diferentes classificações, como é muito comum que eles coloquem todos os embriões de baixo grau numa única categoria. Você não diferencia. Enquanto que os embriões de melhor grau, eles colocam o embrião excelente, embrião bom, é o embrião AA, diferente do embrião AB. Os embriões de baixo grau tendem a estar num grande conglomerado. Então, é um pouco mais difícil da gente discernir. Tá, o embrião 2BC pode valer a pena, mas o 2CC não. Então, é meio difícil da gente ver os resultados disso. E, além disso, essas publicações que tornam-se relevantes para a gente ver os resultados do embrião de baixo grau são mais recentes, porque antigamente esses embriões eles não sobreviviam bem ao congelamento lento, o que é diferente já para quando veio a vitrificação. Conforme esse trabalho mostra em que ele vê resultados de embriões congelados e embriões a fresco, esse RCT viu que os embriões de baixo grau tinham as mesmas taxas de sobrevivência comparada com os embriões melhores. Então, com isso, tornou-se uma ferramenta possível, sim, aproveitar esses embriões de baixo grau.
Mas será que esses embriões tendem a ser mais aneuploides ou eles têm uma mesma taxa de euploidia? Esse trabalho publicado na Human em 2014, em que analisou embriões com PGTA, e ele dividiu embriões em excelentes, bons, médios e ruins, sendo que os embriões excelentes são aqueles acima de 3AA, os bons são aqueles AB, BA, mas pelo menos já completamente formados, já do grau 3 em diante. Os embriões médios, a gente tem o 3, 4, 5, 6, embriões mais expandidos, mas já com a morfologia BB, AC e CA. Repara que aqui nesse grupo, no caso, ele colocou como o BB, o embrião médio. E já os embriões ruins, de classificação pobre, são aqueles abaixo de 3BB, mas ele botou 3 igual ou menor, da mesma forma como aqui ele também. Então, dependendo do embrião, como vocês podem ver, pode entrar nas duas classificações. E o que eles viram é que há uma relação entre a morfologia e a euploidia. Aqui, se a gente analisar, essa parte azul clarinha são os embriões euploides e conforme vai diminuindo a morfologia, existe uma diminuição. Se a gente comparar aqui o embrião de menor classificação de todas, não vou levar em consideração o médio, mas dos embriões bons, tem uma diferença que ele viu que é significativa. Da mesma forma que o índice de aneuploidia complexa, ela sai de 6,8% nos embriões excelentes, quando que para os embriões de baixo grau está em 27,5%. Então, existe uma correlação entre a chance desses embriões de baixo grau serem euploides ou não. E... Ai, só um minuto que travou de novo aqui. Ai. Bom, por outro lado, esse trabalho conseguiu ver que, por mais que a gente tenha uma relação com a euploidia desses embriões, nesse grupo, eles viram que quando eles avaliaram a taxa de implantação ongoing, ou seja, né, a recorrente, assim, ao longo da gravidez, ela não tinha variação. Esses valores, eles não têm diferença na taxa de implantação. Então, o embrião ele tem maior probabilidade de ser aneuploide, mas uma vez que você encontre um embrião euploide e ele gera um beta positivo, a chance dele gerar um nascido vivo não varia muito entre o embrião de alto grau e o embrião baixo grau, de acordo com esse grupo. Esse trabalho, ele também fez essa correlação com a aneuploidia, o status de aneuploidia, só que ele já relaciona especificamente com diferentes classificações para a massa celular interna e para o trofectoderma. E ele dividiu também por idade das pacientes. Esse trabalho foi publicado na Human em 2016. E aqui, os verdinhos são os euploides e o vermelho é o aneuploide. A gente vê que conforme menor, esse gráfico aqui desse lado é para os status da massa celular interna e do lado de cá é do trofectoderma. Conforme vai aumentando a idade, a gente vai diminuindo o número de euploides e ele vai vendo a redução. Conforme menor o status da massa celular interna, a gente tem a menor índice de euploides e maior os índices de aneuploide, consequentemente. E para o trofectoderma, um padrão bem parecido. Então, mais um trabalho que comprovou uma relação com a probabilidade do embrião ser euploide ou aneuploide, dependendo da morfologia. Quanto menor o grau desse embrião, maior a probabilidade dele ser aneuploide. Esse trabalho também menciona que não só o status da massa celular interna e do trofectoderma, os embriões que demoram mais para blastular, para expandir e fazer o hatching, tendem a ser também mais frequentemente aneuploides. Então, tanto o status da massa celular interna e do trofectoderma, quanto o grau de expansão são parâmetros importantes para a gente avaliar nos resultados desses embriões. Agora, o impacto deles nos resultados, né, nos nascidos vivos, nas gestações. Esse trabalho do Gardner de 2000 já viu com transferências de 2 embriões que quando ele fazia transferência de 2 embriões acima de 3A, ele tinha uma taxa de implantação de 72,8%, diferente de quando ele transferia 2 embriões com um status, né, uma morfologia abaixo de 3A, já caía para 28,1% a implantação. E isso é diferente estatisticamente. A taxa de gestação clínica, se a gente comparar aqui do grupo que transferiu 2 embriões de menor grau com o grupo que transferiu 2 embriões de alto grau, já é quase a metade. Isso tem diferença estatística. Então, aqui, de acordo com esse trabalho de 2000, a gente vê um impacto na implantação e na taxa de gestação clínica. Esse trabalho de 2012, na verdade, é um livro publicado, em que ele compara também as taxas de gestação clínica de embriões ótimos com embriões que não são
tão bons morfologicamente, a gente tem quase metade da taxa de gestação entre um e outro, e também quando ele transfere, aqui é em single embryo transfer, e aqui quando ele transfere 2. Quando a gente transfere 2 embriões de baixo grau comparado a 2 embriões de alto grau, a gente também tem uma diferença. E aí eu vi vários trabalhos, esse aqui foi um da Fertility de 2018, falando sobre a questão de transferir um embrião bom com um embrião ruim. Eu já vi até algumas palestras falando sobre a possibilidade desse embrião de baixo grau atrapalhar um embrião de maior morfologia, de melhor morfologia. Então, esse trabalho ele vai discutir um pouco. Será que tem um impacto negativo? Será que não faz diferença? Ou pode ajudar nas taxas de gestação positivas? Então, ele vai avaliar um pouco. E aqui, ele dividiu entre as taxas a fresco e congelados. E o que ele viu é que há uma diferença estatística quando a gente transfere um embrião, um top quality, que a taxa de gestação está em 37,6, e quando ele transfere um de menor qualidade, cai também para metade aqui, quase. E isso há uma diferença estatística. Da mesma forma que aqui, quando ele faz essa transferência de um embrião top com um embrião já de qualidade baixa, você tem aqui uma diferença, assim, ele viu aqui que tem uma certa diminuição, mas isso não é diferente estatisticamente. Então, e isso também se comprova para o descongelado. A diferença é que a taxa de gestação múltipla é muito maior quando você transfere 2 embriões do que quando você transfere apenas um. Então, ele não viu diferença estatística em transferir um embrião bom com um embrião ruim, comparado a você transferir somente um bom. E quando ele transfere 2 embriões ruins, ele até viu uma diminuição, mas ele alega até que o N é pequeno. Teoricamente, isso aqui não tem uma diferença estatística, apesar de ter uma tendência de 37,6 vai para 21,4, quando ele transfere 2 embriões de alta qualidade. E então, em primeiro lugar, não tem um impacto negativo. Se você transferir um embrião bom com um ruim, você não vai diminuir as chances, só que ao mesmo tempo a gente não tem um aumento dessas taxas. Sendo que isso é um pouco contraditório. Eu cheguei a ver um trabalho ou outro falando um pouco sobre como pode atrapalhar, sim, mas eu não quero me estender muito nisso. O ponto é que pode aumentar o risco de gestação múltipla, você transferir um bom e um ruim, e o que eles sugerem, e isso eu tendi a ver isso de maneira geral, essa acho que é um acordo entre eles, que se você tem um embrião bom e um ruim, é melhor que se transfira apenas o bom do que você transferir os dois juntos, porque não vai aumentar muito as chances, você só aumenta a probabilidade de gestação múltipla. Agora, esse outro trabalho ele vai falar um pouco sobre a comparação da taxa de implantação e nascidos vivos em embriões frescos e vitrificados com embriões em diferentes graus, só que ele vai pegar um pouco pela questão da recuperação do embrião. Embriões que, independente da morfologia, o quanto eles se recuperam após a vitrificação. A gente vê um embrião reexpandindo. E o que ele viu é muito interessante, porque as taxas de nascidos vivos para os embriões de diferentes classificações, elas não são diferentes estatisticamente para os embriões que têm uma boa recuperação. Já os embriões que não se recuperam bem após a vitrificação, nessas sim a gente conseguiu ver que quanto menor, que aqui entre o intermediário e o embrião top, a gente tem uma diferença de 21 para 7,3 na taxa de nascidos vivos. Aqui tem até 23,1% que ele não viu diferença, teoricamente é um pouco contraditório, mas tem muitas coisas contraditórias em vários trabalhos. Aqui já fica um pouco mais próximo também, em que a gente vê que os nascidos vivos para os embriões que não recuperam bem, a gente tem uma alteração nas taxas de nascidos vivos, mas quando eles se recuperam bem, eles tendem a ter taxas muito próximas. E o ponto é, então o embrião que não sobrevive bem, que não recupera bem, ele tende a ter uma menor chance de sucesso. Sim, mas a maioria, se a gente for ver, a maioria dos embriões, eles vão se recuperar bem. Essa é a vantagem da vitrificação. Até como eu falei lá no início, os mesmos embriões de menor qualidade, a maior probabilidade é que eles vão sobreviver e se recuperar bem no processo de vitrificação. Então, a gente pode confiar um pouco, né, mais nessas taxas, né, nesses resultados desses embriões de baixo grau devido à vitrificação. E o que levanta um pouco a bola assim, da gente, talvez, que é o que esse artigo traz, que talvez muitos embriões que teriam um bom potencial de implantação são descartados. E o que
talvez valha a pena a gente discutir para tentar dar mais uma chance para esses embriões, porque eles podem ter taxas de sucesso de nascidos vivos não tão boas quanto, mas próximas dos embriões de maior qualidade. Esse outro trabalho agora vai falar um pouco também do resultado de taxa de implantação em nascido vivo em blastocisto euploide. Então, diferente dos outros que pegavam embriões de baixo grau ou alto grau em diferentes classificações, agora ele vai pegar só os embriões euploides. E o que ele vê é que a taxa de nascido vivo, nesse caso, para esse grupo que apresentou na Fertility Sterility em 2018, ele tem uma queda na taxa de nascido vivo, sai de 67,8 para o embrião muito bom, já para o embrião de menor qualidade vai para metade, menos da metade, e a taxa de implantação também é bem menor. E ele viu diferença estatística nessas diferenças. O embrião intermediário não tem diferença estatística, mas para o embrião ruim ele já vê. Só que aí é o que eu quero também trazer com o ponto. Nesse trabalho, os embriões de baixo grau são aqueles abaixo de blastocisto grau 1, que é aquele inicial, CB, ou seja, é um embrião bem ruinzinho, e foram esses que eles consideraram da qualidade pobre. Então, talvez seja por isso que ele viu tanta diferença, porque o que eu vi é que vários dos outros trabalhos, os limites do que eles consideram, assim, por mais que eles coloquem embrião abaixo de 3BB como embrião de qualidade de baixo grau, tem alguns que eles não fazem com a massa celular grau C, eu vou falar um pouco mais disso, mas dependendo do critério, a gente vai ver essas variações de resultados. Então, embriões com melhor morfologia e expansão têm maiores taxas de implantação em nascidos vivos, de acordo com esse trabalho. Só um parênteses, gente, tem alguém com o microfone ligado e um cachorro latindo. Eu não sei quem é. Vamos lá. Agora eu vou também falar um pouco desse trabalho que já é de 2019, que fala um pouco da diferença das taxas de implantação e euploidia em blastocistos, também classificando em excelente, boa, média e ruim, em que ele divide bem com esses status de massa celular interna e trofectoderma. Aqui é para o trofectoderma e aqui a massa celular interna. E ele vê que a taxa de euploidia do embrião excelente, 52%, já aí quando vai para o embrião bom, 42%, e conforme vai diminuindo a morfologia, já cai para 17%. E a taxa de nascido vivo, por outro lado, é semelhante em todos. Então, aqui, ele vê diferentes taxas de euploidia, ele vê taxas de implantação e nascido vivo, mas que esses nascidos vivos eles não têm variação para os embriões de diferentes morfologias. Só que, nesse grupo, quando vinha massa celular interna grau C, esses embriões não foram analisados. Então, eles tiveram um critério de exclusão em que eles não pegaram embriões tão críticos, e isso pode ser um fator para a gente conseguir ver isso. A gente vê que aqui a taxa de implantação também não varia muito, ele só viu diferença na taxa de euploidia para esses casos. E aqui é uma tabela que veio da revisão de 2021 que eu falei lá no início, em que, se a gente for ver, ele pega uma série, tem muitos trabalhos discutindo, eu tentei trazer os mais interessantes para que eu faça um raciocínio lógico aqui nessa apresentação, mas a gente vê aqui na coluna de nascidos vivos, resultados de nascidos vivos, a gente tem valores muito diferentes entre um trabalho e outro. E isso é muito relacionado à questão de que existem diferentes maneiras de analisar esses embriões de baixo grau, não só nesses limites de corte de o que é um embrião de baixo grau, o que não é. Tem alguns trabalhos que só pegam os embriões que de fato geraram gravidez, outros que pegam todos os embriões de baixo grau de maneira geral. Mas qual é a mensagem que eles veem? É que a grande maioria tem um resultado. Ele é menor do que o de embriões de alto grau, dos embriões de maior morfologia, mas a gente consegue ver taxas de nascido vivos reportados em diferentes centros, em diferentes trabalhos. E a gente não tem muito como fugir desses embriões de baixo grau. Aqui é um trabalho publicado na Human em 2019, em que ele vê a incidência desses embriões de qualidade mais baixa, como ela vai crescendo ao longo da idade. Então, conforme a gente vai tendo pacientes mais velhas, esses embriões eles vão aparecer, eles estão relacionados com a idade. E aqui ele
ver ciclos em que as pacientes, ele analisou as taxas de nascidos vivos em pacientes que não utilizaram esses embriões de baixo grau, para ciclos em que elas lançaram mão desses embriões, e esse verde escuro, que eu achei muito interessante, ele vê o aumento relativo nas taxas de nascidos vivos, justamente devido a esses embriões de baixo grau. E para essas pacientes mais velhas, acima de 42 anos, ele chegou a ver um aumento de 5,2% nas taxas de nascidos vivos, que é o nosso grande interesse. A gente gosta de ter bons embriões, a gente quer ter boas taxas de gestação, mas o grande objetivo é o bebê em casa. Então, a gente consegue ver. Então, ainda que pequeno esse aumento, parece não é muita coisa, é 5%, mas isso é importante, isso faz diferença para algumas pacientes, então vale a pena a gente levar em consideração. Por isso que a gente não exclui esses embriões de baixo grau. Eles podem ser a chance, sim, de uma paciente. E aí eu quero ver, então, qual é a nossa experiência da Origem Rio. Eu fiz um levantamento dos casos de 2020 e 2021. Eu não diferenciei o que era euploide e não era euploide, eu só avaliei os embriões transferidos de alto grau e de baixo grau e quis ver alguns parâmetros. Então, em relação à taxa de gestação, quando a gente transfere apenas um embrião bom ou quando a gente transfere somente um embrião ruim, eu consegui ver uma diferença mais clara. Eu tentei dividir os embriões transferidos a fresco e congelado, eu achei interessante essa perspectiva para ver essa diferença. Quando a gente transfere um único embrião mais baixo, é quando eu achei que está mais nítido, só que quando a gente transfere 2 embriões de baixo grau, as taxas de gestação já são um pouco mais semelhantes a gente transferir um único embrião bom, o que é algo que eu vi nas discussões também desses trabalhos. Em relação à taxa de implantação, a gente vê justamente as menores taxas aqui quando a gente transfere um único embrião de baixo grau, e agora, quando a gente vê esses 2 embriões de baixo grau, a gente também tem uma taxa de implantação mais baixa. A diferença é que a fresco está em cima, como vocês podem ver, eu coloquei os Ns. E a gente tem bem mais, um N muito maior de descongelado. A gente faz bem mais transferências após ciclos de freeze-all. A gente tem uma diferença para as taxas de implantação entre a gente fazer cada padrão diferente dessas transferências. E quando a gente transfere os 2, no descongelado, a gente já tem uma taxa de implantação também um pouco menor, e aqui, essa daqui com os 2 embriões, é um pouco menor do que essas, mas também é maior do que se a gente for ver só o afresco. Desse daqui até tem mais, porque a gente tem um N muito maior. E o ponto é que a taxa de gestação múltipla, quando a gente transfere 2 embriões de alto grau, ela é a maior taxa de gestação múltipla que a gente tem, e quando a gente tem 2 embriões de baixo grau, a gente tem já a menor taxa de gestação múltipla. As nossas taxas em transferência de embrião único são zeradas de gestação múltipla, por isso que eu não coloquei. E é um pouco maior quando a gente transfere um top com um embrião de baixo grau. Levando em consideração essa questão da gestação múltipla, está até relacionado com essa taxa de implantação. A gente pode até transferir 2 embriões, mas dificilmente eles vão gerar uma gravidez de gêmeos. Então, o que eu concluo disso aqui? A importância de classificar os embriões adequadamente, por mais que seja subjetivo e tenha uma variação intra e interprofissional, a gente tem que saber classificar esses embriões, e é importante a gente estabelecer um limite da viabilidade do embrião. O que é um embrião que dá para ser aproveitado e o que não é. A gente precisa de mais investigações diferenciando esses blastocístios de baixo grau, em um embrião, o que é aquele baixo grau, mas quase virando um embrião bom, ou aquele que é um embrião bem crítico. E diferenciando também por idade, o dia do embrião, a morfologia, ela está relacionada a uma predição da euploidia do embrião. Eu acho que isso isso ficou bem estabelecido. Os embriões com a menor morfologia, eles tendem a ser mais aneuploides, mas a taxa de implantação em nascidos vivos dos embriões de baixo grau euploides não variam significativamente, pelo menos nos trabalhos que a gente viu, pelo menos desses que, tirando aquele que viu numa questão de embriões bem críticos, talvez eles não tenham tanta variação. Os embriões de maior qualidade, eles tendem a ser a prioridade, continuam como prioridade. Eu não quero dizer aqui que a gente vai preferir embriões de baixo grau, não. O embrião
A continua sendo o nosso principal objetivo. Transferir embriões de diferentes classificações não altera significativamente as chances de sucesso, não tem consenso, mas não vimos muitas vantagens nisso. A idade e a disponibilidade do embrião deve ser levada em conta. Ou seja, nem todo embrião vai ter um embrião top, nem toda paciente vai ter um embrião top para transferir. Então, vai ter pacientes que só vão ter embriões médios ou embriões de baixa qualidade mesmo. Então, a gente tem que ver o que fazer com eles. E na revisão, eles levantaram uma possibilidade de talvez em ciclos de freeze-all, a paciente transferir em que ela transferiria os embriões top, depois ela congelar esses embriões melhores e, a não ser quando a paciente está em hiperestímulo, não tem muito o que fazer, mas em casos em que só estão fazendo um ciclo de congelamento para tentar fazer transferência depois, talvez transferir esses embriões de baixa qualidade no ciclo a fresco mesmo, porque se ela engravidar, ótimo, se ela não engravidar, ela não perdeu muita coisa. Os embriões top já foram congelados de qualquer forma. E também que eles estimulam, assim, talvez valha a pena que quando você tem um embrião de baixa qualidade, vale a pena transferir 2 ou mais embriões, principalmente se ela não tiver outras opções, talvez para aumentar um pouco mais as chances de sucesso, que isso não aumenta muito a chance de gestação múltipla e talvez você dê uma chance de gestação positiva um pouco maior. E, por último, a inteligência artificial é uma esperança como recurso para definir o potencial de blastocistos de baixo grau. Ou seja, para a gente hoje é difícil a gente definir qual embrião é aproveitável ou não, principalmente para esses embriões mais críticos. Mas a inteligência artificial ela pode vir como recurso para mostrar, não, esse embrião aqui, apesar dele não ter uma morfologia muito boa hoje, ele teve um bom padrão de clivagem, ele tem alguma coisa ali que a inteligência artificial vai detectar que vai falar, esse embrião vale a pena aproveitar, ele tem um potencial. Então, isso aí é uma perspectiva para o futuro. E é isso. Muito obrigada, gente. Parabéns, parabéns, Karine, parabéns pela apresentação, muito completa, muito boa. Enfim, vou passar a palavra para o Dr. Marcos, para ele comentar alguma coisa. Marcos, quero te ouvir. Parabéns, Karine, foi muito bom. Obrigada, doutor. Foi muito boa, parabéns. Eu acho que o que a gente está esperando é ver se a inteligência vai ajudar um pouco nisso aí, né? Esse aprendizado que a gente vai ter que ter. Concordo com esse negócio de você não... Esse negócio de inteligência artificial, não vou nem pegar da parte de biologia, da variação interpessoal. Vou contar um caso para vocês que aconteceu com direito. Como é importante a observação ser feita por mais de uma pessoa. Eles pegaram todos os processos cíveis na Coreia e pegaram esses processos e botaram na inteligência artificial. E depois redistribuíram esses processos de volta para os juízes, né, que foram vários. 70% deles manteve a sentença e 30% mudou. Seria mais a intervariação entre o próprio biólogo. E na inteligência artificial, 99,4% manteve a mesma sentença. Então, eu acho que a inteligência vai ajudar muito nesse, porque essa classificação de blastocisto ela é muito difícil, muito interpessoal. Mas eu acho que a aula hoje foi tão para embriologista que eu vou convidar os embriologistas para debaterem. Que a gente só carrega o catéter, né, Vale? Só bota lá dentro mesmo. Mas, Sampaio, sabe o que eu gostei? Ela comparando os nossos dados e mostrando a semelhança. Você viu que transferência de embrião duplo, né? Eu mostrei os dados no início do ano, 2 embriões realmente. Eu não fazia essa consideração tratando de embriões de muito baixa qualidade, sabe? Acho que está na hora também de 8 ou 80, né? Mas acho que está na hora de reconsiderar quando a gente lida com embriões de baixa qualidade. Foi bom também ver que implantação em gravidez, quando a gente trabalha com embrião top, realmente é muito alta, né? Com blastocista. Então não dá para carregar muito embrião em catéter. Acho que a questão da política de embrião único ela é muito interessante, principalmente na circunstância ou que a gente tenha PGTA ou que a gente lide com transferência de embrião de alta qualidade. A outra coisa que eu vejo um pouco do que os médicos estão fazendo, porque a gente envia um relatório que a gente vê todo mundo para todo mundo.
Sampaio, aqui é uma realidade onde eu lido com um perfil de paciente de idade materna avançada, aí fica difícil brigar com o PGTA, entendeu? Mas eu fico pensando por que os médicos fazem tanto frisol sem PGTA e não transferem embrião fresco, né? E a Karine mostrou no nosso resultado, muito embora o N seja pequeno, transferência de embrião fresco não há nada melhor que isso, e tem menos intervenção sobre qualidade de embrião, né? A gente não tem lembrar que isso tudo é operador dependente, que todo mundo pode não estar num ótimo dia, né? Transferência de embrião fresco ainda é a melhor política, sabe? E vejo as pessoas fazendo frisol como se fosse a melhor coisa do mundo, né? Lembrando que isso só tem indicações específicas, PGTA ou risco de peristímulo, né? Para outro caso, eu tenho dificuldade, uma endometriose, para fazer uma segmentação. Eu não vejo outra indicação clínica para isso, entendeu? O aumento de progesterona. O aumento de progesterona, boa. Eu tinha esquecido disso. Marcelo, posso fazer uma pergunta? Baseado nisso que o senhor chamou a atenção também, seria uma curiosidade, até serve para o doutor Marcos também. Baseado no que a Karine falou de transferir a fresco, mesmo quando, de repente, todo mundo que gostaria de fazer um frisol, mas transferir a fresco um embrião de qualidade ruim, ele sofreria menos, né, de você congelar e descongelar um embrião de qualidade ruim, ele tem mais chance de sofrer mais com esses processos. O senhor passaria a considerar isso nas suas pacientes que não fizerem PGTA? O problema é que eu não vejo paciente jovem. Eu até vejo paciente jovem, mas para congelamento de óvulo. Eu não vejo mais paciente jovem querendo fazer FIV. Pelo menos desde o início da pandemia, eu fiz infelizmente, pouca transferência de embrião fresco. O problema é que, com o meu perfil de paciente, que é paciente mais velha, ele não tem nem condição, né? Hoje eu tenho que brigar contra o PGTA, né? É difícil a gente brigar com essa onda, entendeu? Então, eu não pensaria nisso, não. A princípio, não. Agora, fazer transferência de 2 embriões numa morfologia mais baixa, eu juro que eu considero. Mas aí é o seguinte, na minha prática, é muito PGTA. Como é que eu vou mudar o que eu falei no discurso da consulta inicial, sabe? Então, para mim, ou é ovo doação ou é PGTA. Eu não tenho paciente jovem. Sampaio, você está vendo paciente jovem fazendo FIV agora? Desde o início? Sim, tem, mas não é nada num número grande. Mas uma briga que a gente tem muito aqui em BH há muitos anos é se você colocar o embrião bom junto com o embrião ruim. A gente já discutiu até esse trabalho aqui. Se embrião é igual a banana ou igual a laranja, sabe? Você pega uma banana mais ou menos e coloca no meio da banana boa, a vitamina fica boa. Se você bota a laranja estragada no meio de 2 laranjas boas, o suco fica ruim. Então, essa dúvida nós temos até hoje. Se vale a pena, acho que não está concluído. Se você agregar um embrião ruim a um bom, se isso pode ajudar. Tem aquela teoria das 90 proteínas de implantação, que o segundo embrião, se produzir o que está faltando no primeiro, ajudaria. Mas eu tenho muito medo das putrificinas produzidas pelo embrião ruim ser deletéria para o outro embrião. Eu acho que ainda falta muito estudo sobre isso. Tem muito pouco estudo bom a respeito disso. Karine, você chegou a ver a qualidade dos nossos embriões que vão para PGTA? Não cheguei a analisar isso, não. Eu só analisei os parâmetros de gestação mesmo, pós-transferidos. Mas posso ver. De repente, se a gente vê se tem... como aumenta com a idade, vai aumentando a chance de ter embrião ruim. Os embriões que estão indo para PGTA, na sua grande maioria, são embriões de qualidade ruim. A gente tem... Porque eu vejo muito quando sai resultado que a gente se surpreende, assim, que os de boa qualidade... aneuploides e os com a qualidade ruim são euploides. A gente fica, putz, grila, logo esse. Mas se olhar caso a caso, a gente eu também me surpreendo com isso. Mas é uma boa questão para a gente. A gente já tem N suficiente, Natália, para olhar, para ver se existe correlação entre qualidade embrionária e euploidia,
como se o Capalbo mostrou em 2014. Eu já, em aula, já botei esse trabalho. Eu acho que é muito interessante para a gente saber se o que a gente está fazendo está em linha com o que está acontecendo fora, sabe? Até também, doutor Marcelo, essa questão de transferir esses embriões euploides de menor qualidade. Será que a gente também não está vendo muita diferença na taxa de implantação? Ou será que a gente já vai cair para esse lado que vê essa diferença? Eu fiquei com essa curiosidade eu vou depois te de falar. fazer. Eu não tenho dado, vocês que são bons de levantar os dados, mas eu tenho certeza que embrião de muito baixa qualidade, menos que 3AA, reduz implante. Na nossa experiência, reduz. Mas vocês vão levantar para a gente ver. Uhum, pode deixar. O problema é o seguinte, como o Simodomo disse, o problema é que um paciente com mais de 40 anos, a gente vai ter que lidar com o que tem, né? Imagina, É a quem quer... disponibilidade. Eu falo muito para paciente, quem quer escolher adversário não pode ser campeão. Então, né, na verdade, a gente lida com o que tem, né? É isso aí. E está precisando aparecer um outro score citoplasmático ou mitocondrial, um que seja válido, porque a gente não pode ficar baseado... Um confiável, né, Sampaio? Porque o exatamente. MitoScore não serve para nada. Serve para É. ver, talvez, qualidade de cultivo. Uma vez eu ouvi isso, não sei se é verdade. Serviria para ver qualidade de cultivo, que seria também algo que está faltando para a gente, né? Assim, algum marcador de que a qualidade de cultivo está sendo boa ou não, entendeu? Especialmente usando só blastocisto. Né? Taxa de formação de blastocisto, beleza, mas algum marcador mais eficiente, né? Seria legal para caramba. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho. Espera aí, deixa eu ligar minha câmera. Oi. Oi. Karine, eu gostei muito da sua apresentação, apesar de que aqui a gente está meio na loucura, fazendo microbiológico ao mesmo tempo. Nossa. Mas, enfim, eu queria te perguntar uma coisa que eu realmente não consegui prestar atenção em tudo. Você chegou a avaliar o grau de expansão no congelamento desses embriões ou não? Não, eu só diferenciei todos que eram de classificação BB para baixo e o que era AB ou BA para cima, mas não diferenciei por grau de expansão, não. Também é uma coisa que eu fiquei pensando, mas também... Até porque saiu agora um artigo, não sei se você viu, do Messinger com a Ana Cobo, falando o óbvio, que é o que você expôs aí, de trofo A, melhor resultado, né? Então, confirmou o que a gente já sabia. Uhum. E eu me surpreendi porque o que eles mostraram foi que embrião menos expandido sobrevive 2 vezes mais do que o embrião totalmente expandido. Então, assim, às vezes a gente fica assim, vamos esperar D6 para ver se ele expande mais para a gente congelar. Não, é melhor. Ele também fez essa análise D5, D6, D5 é melhor, né, como a gente já esperava, mas então é melhor você congelar um embrião menos expandido no D5 do que esperar ele desenvolver um pouquinho mais no D6. Eu já vi uma discussão falando sobre a questão de quando ele está menos expandido, ele tende a sair menos da zona pelúcida, ele continua mais protegido, ele tende a se colapsar mais do que o embrião que é muito grande, que tem mais espaço para justamente compactar nesse processo da vitrificação. Então, seria esse um dos motivos pelo quais o embrião menos expandido poderia sobreviver e ter melhores resultados. Mas isso é uma coisa que eu já li discussões e eu não vi esse trabalho. Vou até procurar, parece bem interessante. Ele é legal. Saiu agora. Eu nem sei. Eu até procurei ele outro dia e não consegui pegar. Não sei se ele não estava disponível ainda ou o Sci-Hub que estava dando uns pau lá. Não, o Sci-Hub não está dando pau. Não, eu peguei um artigo do Sci-Hub, um desses artigos, 1 ou 2, eu peguei foi do Sci-Hub, mas teve um outro dia que eu tentei e eu não consegui. Está um pouco instável. Instável, mesmo. Né? Renata, eu quero ver esse artigo, porque isso é uma coisa que o Messinger bate muito, mas eu sempre falo para paciente que implantação, embrião de D6 gera um pouco menos de... uma coisa,
Até esqueci que eu ia falar sobre esse artigo. Deixa eu ver se eu lembro. Pois você não quer apresentar de semana que vem, não? Não. Muito obrigada. Não quero apresentar. Semana que vem a gente já tem a Natália vai apresentar o trabalho dela aqui, que ela está desenvolvendo sobre Zika e avaliação testicular e contagem seminal. Beleza. Mas eu quero esse artigo eu quero, inclusive, a gente discutir, porque é importante essa diferenciação entre D5 e D6, sabe? Não, e outra coisa, eu lembrei que eu ia falar. Eu não sei se vocês fazem aí o colapso no embrião. Vocês chegam a fazer isso? Fazemos. Eu era meio avesso a isso, mas depois da aula do Ciodombo, o que foi no ano passado, e tem um trabalhinho deles que mostra que o fato de colapsar faz com que haja mais sobrevido do que não colapsar. A nossa experiência não foi boa com colapsar, sabe? E a gente só, quando fazemos biópsia, a gente realmente congela ele imediatamente para que ele não perca, né? A chance dele que ele teria de expandir para implantar, ele perde in vitro lá, né? Antes do congelamento. Então, isso a gente faz. Ele está colapsado pós-biópsia, a gente vai e congela. Mas colapsar para congelar, a gente não teve uma boa experiência. A gente achou melhor descongelar e deixar. Mas, ele não está totalmente... Renata, tem um trabalhinho do Ciodomo para você ler sobre isso. Mas aqui a gente não... Eu não sei se é Ciodomo ou Simodomo. Eu nunca gravo o nome dele. Simodomo. Tem um trabalhinho dele que mostrando que o fato de não colapsar, taxa de sobrevida é de 92, colapsando beira 98. Tanto que depois que eu li esse artigo, eu falei com a Natália para a gente rever os conceitos. A gente tem colapsado todos, sabe? A gente tem colapsado e a gente tem tido bom resultado, Renata. Tiveram algumas outras mudanças também, mas a principal acho que foi essa, e a gente está com uma boa taxa de sobrevivência. Legal. Assim, pensando na teoria também, eu acho que eu fico mais confortável com o colapso. Você pensar na teoria do blastocisto, perder aquele líquido interno dele para poder vitrificar, faz mais sentido, né? Tem menos chance de você formar cristais, tendo que tirar tanto líquido de dentro da cavidade, né? O nosso único problema são embriões totalmente retted, que sem zona, assim, eu não me lembro de nenhum que tenha sobrevivido. Assim, né? A gente deixa menos tempo, mais tempo, põe a zona junto para localizar quando vai descongelar. Às vezes ele já coloca no DV1, ele já está lá aquela morinha e ali ele fica. Mas, alguns Renata, até respondem. Quando você faz a parte de tirar o excesso de meio da V2 para poder congelar, o blastocisto totalmente hatching tem que deixar um pouco desse meio. Vocês fazem isso? Porque se seca muito, ele gruda e ele fica muito sensível ali. Já aconteceram várias coisas com eles. São raros aqui, né? A gente não congela muito. Mas, assim, dos 3 que eu lembro que a gente descongelou, eles não sobrevivem. A gente não tem boa experiência com esses que já saíram da zona. Mas, enfim, vou tentar achar esse artigo e aí, quando eu conseguir um tempo, eu monto a apresentação e aí eu mostro para vocês. Mas também não vai ter muita novidade, não. Com relação a esse Ruby, gente, tem um negócio. Você entra num canal do YouTube, é um canal russo, eu não lembro o nome aqui agora. Você bota lá, Science Ruby no YouTube. E aí eles vão te atualizando quais são os Science Ruby que estão funcionando. Só que por exemplo, algumas revistas como a Fertility estão pagando criptografia. Então você só consegue o Ruby. Esse é da Fertility, por isso que já saiu. Como é que é? Como é que é, Sampaio? Eles estão pagando criptografia? Para não conseguir baixar. Aí demora para você conseguir ali, você só lê o abstract. Aí depois de um mês é que você consegue abrir ele de novo. Vem cá, Sampaio, a gente tem uma reunião com a Merck. Será que eles pagarem as assinaturas para a gente rola ou não? Nenhuma chance.
Tá. Sabe por quê? Porque é extremamente caro e aí teria que fazer assinaturas separadas, porque seria institucional, entendeu? A gente paga na pessoa física, eu acho que é $600, né, Renato, que a gente paga na Festit, $600 na Nilma. É mais ou menos por aí. Eu não lembro, não, mas era muito caro. Era muito caro. E mais a RBN. E se você pegar isso, vira institucional, vira pelo menos $3 mil para cada uma. Cacete! É muito caro. Não vale a pena. Não vale a pena. Não. Beleza. Falou, gente. Pô, foi ótimo. Muito Gente, bom. Ótimo dia para vocês. Muito bom. Parabéns, Karine. Obrigada, gente. Agora muito você bom, vai ter Karine. que... Karine, Muito eu gostei obrigada. tanto que agora você vai ter que apresentar mais. Pode deixar. Eu não tenho vergonha, não. Que bom, que bom. Parabéns. Obrigada, eu não tenho, gente. não. Eu não tenho tempo mesmo. Tempo um pouco de... Olha, gente, eu demorei um processo. Eu até queria ter reunido mais coisas, mas também tem um limite de tempo, né? Não, mas tá bom. Foi ótimo. Não posso me estender muito. Não, e foi ótimo você ter levantado nossos dados e comparar. Foi sensacional. Foi ideia da Natália. Parabéns, Vou tá? dar o crédito para ela, Opa, porque eu não tinha aí pensado sim. nisso. Mas sozinho, como é que é? Sozinhos nós somos fracos. Juntos nós somos fortes. É isso. É isso aí. Parabéns. Tá bom. Obrigada, gente. Tchau, gente. Ótimo dia. Boa tarde, Santos Sul. Boa tarde.